2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 até o versículo número 15. Assentados como todos estão, vamos proceder com a leitura bíblica. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Até aqui, até o versículo 15, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. É interessante, meus irmãos, meus amigos, que a palavra fé em nossa língua é uma palavra curta, é uma palavra pequena, composta apenas de 2 letras. Porém, essa mesma palavra, ela tem um significado muito rico quando nós consideramos toda a revelação de Deus, toda a revelação das Escrituras, não só no Antigo, mas também no Novo Testamento. Por exemplo, a palavra fé no Antigo Testamento, ela significa apoiar-se em alguém ou em alguma coisa. A palavra fé no Antigo Testamento significa confiar em alguém ou em uma coisa. A palavra fé no Antigo Testamento significa literalmente se refugiar em alguém ou em alguma coisa. Então, quando os escritores do Antigo Testamento, eles escreveram ou descreveram a fé, a crença que eles tinham em Deus, eles estavam falando justamente nesses sentidos, eles estavam falando justamente dessas formas, ou seja, eles se apoiavam em Deus, eles confiavam em Deus, eles tinham a Deus como refúgio e o refúgio de suas vidas. Então, esse conceito de fé no Antigo Testamento sempre envolve esses 3 significados: refugiar-se em alguém ou em alguma coisa, confiar em alguém ou em alguma coisa, ou apoiar-se em alguém ou em alguma coisa. No caso do Antigo Testamento, na pessoa de Deus, na pessoa do Senhor. Então, vamos considerar pelo menos alguns desses textos onde a palavra fé assume esses significados. O primeiro deles, lá no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 6. Aqui a gente vai observar a descrição da fé que Abraão, o pai da fé, tem em Deus, tem no Senhor. E aqui nós vemos, dentro dessa descrição que o autor sagrado faz nesse texto, que a fé aqui está nesse sentido, de se apoiar em Deus, de se apoiar no Senhor. É um dos conceitos da palavra fé que nós temos no Antigo Testamento. Gênesis capítulo 15, versículo 6. Gênesis capítulo 15, versículo 6. O contexto dessa passagem, de certa forma, é conhecido nosso. Quando Deus aparece a Abraão, lhe faz promessa de fazer dele, de Abraão, uma grande nação. No primeiro momento ele duvida, pensando que isso aconteceria não da sua própria semente, mas do seu servo, Eliezer, e Deus o chama para fora, mostra as estrelas no céu e afirma que, da mesma forma como eram numerosas as estrelas no céu, assim seria a descendência de Abraão. Ato contínuo, nós temos isso que nós encontramos aqui no versículo 5. Veja, no versículo 6, veja o que nos diz a palavra de Deus. Ele quem? Abraão creu. Em que sentido? No sentido de ter se apoiado, no caso, em Deus, no Senhor. Ele, Abraão, creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então, a Bíblia diz que Abraão foi justificado pela fé. E isso aconteceu quando ele teve essa crença, quando ele evidenciou essa fé em Deus, no sentido de quê? De se apoiar, no sentido de descansar em Deus. Quando isso aconteceu, ele experimentou da justificação. Então, fé no Antigo Testamento tem essa conotação. Fé no Antigo Testamento tem esse sentido de você se apoiar, no caso aqui, em Deus,
se apoiar, no caso aqui, no Senhor. Mas não só isso, conforme nós dissemos, a fé, ela significa confiar, no caso aqui, em Deus, confiar no Senhor. Abram, por favor, Salmo 25, e vamos ver a declaração que Davi faz, mostrando justamente essa confiança, literalmente falando, que ele tinha em Deus, que ele tinha no Senhor. Salmo 25, versículo 2. Salmo 25, versículo 2. Essa é uma das orações que nós encontramos no livro dos Salmos, e em parte dela, Davi, ele crê, tem fé, confia em Deus. Veja o que ele nos diz aqui nessa passagem. Salmo 25, versículo 2. Fé no sentido de confiar. Ele diz: Deus meu, e prossegue, em ti confio, ou em ti tenho fé. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Então, fé aqui no sentido de confiar. No caso específico, confiar em Deus. Então, você tem fé no sentido de se apoiar em Deus, você tem fé no sentido de confiar em Deus, mas não só isso. No Antigo Testamento, você tem fé no sentido de ter a Deus como seu refúgio. E mais uma vez, Davi, ele fala um pouco sobre isso. Adianta um pouco, Salmo 31, versículo 1. Aqui a gente poderia também traduzir essa palavra como fé, sem nenhum problema. Salmo 31, versículo 1. Quando Davi diz aqui que se refugia em Deus, ele está dizendo, em outras palavras, que tinha fé em Deus. Por quê? Porque ter fé é ter sentimento de se refugiar em Deus, no Senhor. Veja, Salmo 31, versículo número 1. Diz o seguinte a palavra: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Então, quando Davi aqui afirma que se refugiava em Deus, a palavra originalmente ela pode ser traduzida como Davi tinha fé em Deus. Então, quando você crê em Deus, quando você tem fé no Senhor, existe essa sua disposição de refugiar-se nele, de se esconder-se nele, no caso, no Senhor. Então, isso dentro do pensamento do Antigo Testamento. Já no Novo Testamento, meus irmãos, meus amigos, ter fé diz respeito também à confiança em Deus, mas com um adicional. Não só confiança em Deus, mas quando você vê a palavra fé no Novo Testamento, você observa que essa confiança, ela se estende também para a pessoa de Cristo. Ela se estende também para a obra de Cristo, como suficiente para garantir a nossa salvação. Então, quando nós fazemos aquilo que nós chamamos de estudo analítico da palavra, a gente percebe, entre aspas, essa evolução. No Antigo Testamento, fé, conforme nós estamos considerando, significa apoiar-se, significa confiar, significa ter a Deus como refúgio. Quando nós vamos para o Novo Testamento, esses conceitos permanecem. Contudo, ele insere uma outra pessoa, Cristo, e não só a sua pessoa, a sua obra, como suficiente para a nossa salvação. Então, quando nós confiamos na obra de Cristo, quando nós nos apoiamos na obra de Cristo, quando nós nos refugiamos na obra de Cristo, nós estamos demonstrando a fé bíblica, a fé verdadeira, a fé que Deus nos revela e nos revela em sua palavra. Então vamos considerar pelo menos 2 textos no Novo Testamento que apontam justamente para essa ideia que nós também devemos ter em relação à fé. O primeiro deles, já citamos, mas nós não lemos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, mostrando a confiança que devemos ter em Deus, mostrando a fé que nós devemos ter em Deus, também um conceito que nós temos no Novo Testamento. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Veja o que nos diz aqui o autor sagrado. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, veja, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, fé, confiança em Deus, na sua existência, mas agora com caráter ampliado.
relacionado também à pessoa de Cristo e à sua obra e obra de salvação. Vejam aí, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo número 31. Foi aquilo que nós falamos agora na palavra introdutória, mostrando justamente isso. Os registros que nós encontramos das obras miraculosas realizadas por Cristo ao longo de todo o Evangelho de João, tem como finalidade gerar a fé salvadora, a fé que salva em nossos corações, na sua pessoa e na sua obra. Olhem só, Evangelho de João, capítulo 20, versículo número 31. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: referindo-se aos sinais realizados por Cristo, João conclui: estes, porém, foram registrados, veja, com que objetivo? Para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e mais, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, todos os milagres que Cristo realizou, especificamente falando no Evangelho de João, e por extensão em todos os evangelhos, eles têm essa finalidade: fazer com que nós creiamos que Cristo é o Filho de Deus. E na medida em que nós temos essa fé, e na medida em que nós temos essa crença, automaticamente nós vamos experimentar de salvação. Nós vamos experimentar de vida eterna, porque é esse o conceito de fé que nós encontramos no Novo Testamento. Então, meus irmãos, meus amigos, em termos do significado da palavra fé em si, tanto no Antigo como também no Novo Testamento, são esses os que nós queríamos transmitir. Mas agora, uma vez que nós temos essa compreensão, uma vez que nós temos esses conceitos na nossa mente, fica muito mais fácil podermos traçar agora um conceito. Fica muito mais fácil podermos traçar agora o que de fato significa fé, conceituarmos a fé no seu sentido bíblico, conceituarmos a fé no seu sentido salvador. Então, nós podemos dizer que fé é o seguinte, abro aspas, uma resposta ao chamado que recebemos de Deus através do Evangelho, que faz com que nós aceitemos e dependamos de Cristo como nosso Salvador, demonstrando convicção em sua palavra, em sua verdade. Repetindo, fé, no seu sentido bíblico, fé, no seu sentido salvador, significa uma resposta ao chamado que recebemos de Deus através do Evangelho, que faz com que nós aceitemos e dependamos de Cristo como nosso Salvador, demonstrando convicção na sua verdade. Então, uma definição mais clara, uma definição mais exata do que seja verdadeiramente a palavra fé. E quando nós consideramos, meus irmãos, meus amigos, um conceito como esse que nós acabamos de colocar, a gente percebe que a fé, no seu sentido bíblico, a fé, conforme revelado na palavra, ela apresenta alguns aspectos, ela apresenta alguns elementos, sem os quais a gente não pode dizer que temos a fé verdadeira. E aí você pode me perguntar, quais são então esses aspectos? Quais são então esses elementos que devem obrigatoriamente estarem presentes na nossa fé, na nossa confiança no Senhor? E aqui eu queria observar pelo menos 3 aspectos, 3 elementos que devem estar presentes na fé que nós temos em Deus, na pessoa de Cristo e na sua salvação. O primeiro aspecto é aquilo que nós chamamos do aspecto do conhecimento. Por quê? Sem conhecimento da palavra, sem conhecimento de Cristo, não há a menor condições de nós termos fé em Cristo. Para que nós creiamos em Cristo como nosso Salvador, para que nós tenhamos essa fé salvadora em Cristo, é obrigatório nós termos o conhecimento da sua palavra, o conhecimento da sua pessoa, o conhecimento da sua obra, sem o qual a gente não pode confiar no Senhor. E quem fala isso? Quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo. Lá em Romanos, eu vou pedir que vocês abram, capítulo 10, Paulo ele vai enfatizar justamente esse fato, mostrar a necessidade do conhecimento que nós devemos ter, através da palavra, de Cristo e sua obra, para que assim, somente assim, a gente possa, de fato, ter fé e fé em nossas vidas. Então, chegar para uma pessoa, um nativo, que mora em uma civilização distante,
e pedir que ele crê em Cristo, sem que ele tenha ouvido falar nada acerca de Cristo, é como você querer tirar sangue de tapioca. Não pode, não pode. Para que nós possamos crer, para que nós possamos confiar, para que nós possamos ter fé, é necessário o conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho. Veja o que Paulo fala aqui, Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 e também o versículo de número 17. Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 e também o versículo número 17. Por isso que é tão importante nós podermos propagar a palavra, porque na medida em que nós propagamos a palavra, nós estamos passando esse conhecimento, e é justamente esse conhecimento que vai ser importante no processo de concessão de fé que Deus há de dar ao pecador, porque sem esse conhecimento não dá para nós termos fé nele. Veja o que Paulo diz aqui, Romanos capítulo 10, versículos 13 e 14 e também o versículo de número 17. Ele nos diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Paulo pega aqui um texto do Antigo Testamento, mostrando que quando nós invocamos o nome do Senhor, como nós declaramos o seu nome, nós somos salvos. Mas como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai se dar? Aí ele vai explicar na sequência do texto, versículo 14. Ele pergunta: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então veja que para você invocar o Senhor e assim poder ser salvo pelo Senhor, você tem que ouvir, você tem que aprender, você tem que conhecer acerca desse Senhor. Essa é a argumentação que Paulo usa aqui. E aí ele fecha na sua argumentação, versículo 17, ele diz: e assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, fé verdadeira, fé genuína, ela só vem através do conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. Conhecimento de quê? Do Evangelho. É um dos aspectos, é um dos elementos que envolve justamente a fé salvadora, ou seja, o conhecimento. Mas não só isso. Em segundo lugar, a gente pode observar que a fé verdadeira, ela exige aceitação. Ou seja, uma vez que você escuta, uma vez que você ouve do Evangelho, o que é que você deve fazer? Você agora abraça, você agora aceita esse Evangelho na sua vida. Não há como nós termos fé no seu sentido de Salvador, sem que nós abracemos para nós mesmos a verdade que nos foi revelada, a verdade que nos foi ensinada. Então, além do conhecimento, existe a necessidade de nós aceitarmos o Evangelho. E por fim, a necessidade de nós confiarmos nesse Evangelho, de pôr toda a nossa confiança, de pôr todo o nosso apoio, que a pessoa de Cristo, a sua obra, são suficientes para nos produzir e para nos conceder a sua salvação. Então, existe o elemento do conhecimento, existe o elemento da aceitação, existe o elemento da convicção ou da confiança para que nós experimentemos a fé salvadora. Por que nós falamos isso? De certa forma, sendo até um pouco teólogo, vamos assim dizer, para que a gente possa entender, meus irmãos, os detalhes que estão envoltos no processo de salvação. Em relação à fé, isso é necessário, isso é importantíssimo. Via de regra, você ouve, você escuta as pessoas dizendo: eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Cristo, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. A pergunta que fica é: você tem a fé genuína? A pergunta que fica é: você tem a fé verdadeira? Você conheceu a palavra, abraçou a palavra e agora confia nessa palavra como verdade absoluta na sua vida? Se sim, louvado seja Deus, você tem a fé salvadora. Se não, você pode ter um conceito generalizado de fé, mas não aquele conceito de fé que possa produzir em você, que possa dar a você a segurança da salvação. Então, às vezes, nós trabalhamos de maneira muito generalizada, aceitamos conceitos vagos e nós não nos aprofundamos naquilo que de fato deveríamos nos aprofundar. Então, quando você considera não só o significado da palavra fé, dentro do Antigo, dentro do Novo Testamento, mas o conceito de fé, conforme nós vimos, bem como os aspectos que devem estar envolvidos na fé, você chega à conclusão, meus irmãos, você chega à conclusão, meus amigos,
que o significado da fé bíblica é muito mais profundo do que a visão que as pessoas têm, a visão que elas querem ter em relação a essa fé. E aí fica um adendo: somente a pessoa que é salva, somente a pessoa que é remida, ela tem esse conceito de fé na sua mente, ela tem esse conceito de fé no seu coração. Não adianta, por mais que alguns gostem de dizer, por mais que alguns que pertençam a outras religiões dizer que crê em Deus, que tem fé em Deus, que crê em Cristo, que tem fé em Cristo, mas se não seguir esses ditames, se não seguir esses princípios, se essas verdades não forem realidades na vida dela, não há como nós chegarmos à conclusão que de fato ela tem a fé verdadeira. Não, jamais, porque vimos a partir da palavra todos esses elementos e todas essas obrigações que envolvem o conceito da verdadeira fé. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos falar? O que é fé? Em primeiro lugar, o que é que nós queríamos fazer? Conceituar o que é fé e fé salvadora. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, eu queria que nós víssemos uma descrição bíblica de fé. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos uma descrição bíblica de fé. Talvez o texto que seja mais exato, talvez o texto que seja mais preciso em nos ensinar acerca da fé, seja aquele que nós encontramos lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Abram aí, por favor. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Não dá para nós falarmos de fé sem usarmos esse texto, né? Se isso acontecer, a gente ensinou tudo, menos fé. Então vamos lá. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Essa é a descrição mais precisa, vamos assim dizer, de fé, no seu sentido salvador, e de fé, no sentido de nova vida com Deus. Hebreus 11, versículo 1. Veja o que diz aqui o autor sagrado. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Segue o texto. A convicção de fatos que se não veem. Existem, meus irmãos, meus amigos, duas palavras bem especiais que nós encontramos aqui no versículo 1, que nos revela, ou que nos revelam, melhor dizendo, o entendimento bíblico que nós devemos ter acerca da fé salvadora. A primeira palavra usada aqui pelo autor sagrado é a palavra certeza, que é traduzida aqui na nossa língua. Nos tempos do Novo Testamento, essa palavra certeza que nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, correspondia à comprovação que um documento tinha, um documento de posse. Então, via de regra, as pessoas tinham determinadas propriedades, e como é que elas comprovavam que a elas pertenciam aquela propriedade? Através de um documento. Então, essa palavra aí, ela é traduzida na nossa língua como a palavra certeza, que o autor sagrado coloca aqui. Repito, correspondia ao documento de propriedade que era utilizado nos tempos bíblicos. Então, fé tem a ver com isso, com comprovação. Fé tem a ver com isso, com veracidade. Mas não só isso. O autor sagrado, ele usa uma segunda palavra aqui, a palavra convicção, que também, nos tempos do Novo Testamento, significava algo que era comprovado, significava algo que se tinha prova para corresponder à sua veracidade. Então, fé, em outras palavras, é isto, é uma prova convincente que Deus nos dá em Cristo Jesus, pela qual nós somos convencidos da realidade espiritual que os nossos sentidos humanos, eles não podem captar. Aqui onde está o segredo da fé, aqui onde está o mistério da fé, em especial da fé salvadora. A fé salvadora é a prova convincente que Deus coloca no nosso coração, que Deus coloca na nossa mente, pela qual a gente consegue perceber as realidades espirituais da pessoa de Cristo, da sua obra, em que os nossos sentidos humanos, eles não podem captar. Então, por mais que você venha a ser uma pessoa culta,
Por mais que você venha a ser uma pessoa instruída e você possa possuir esse conhecimento humano, mas esse conhecimento ele é incapaz de vislumbrar as verdades do Evangelho, no sentido de fazer com que nós enxerguemos que essa verdade de fato é verdade, no sentido de depositar nossa confiança nessas verdades. Por isso que Deus age, colocando em nós essa comprovação acerca das suas verdades, para que nelas possamos descansar, para que nelas possamos crer, e assim, somente assim, experimentarmos da salvação na nossa vida. Por isso que a fé é impossível para o homem natural. Por isso que a fé é impossível para aquela pessoa que ainda não se achegou a Cristo, que ainda não se achegou ao Salvador, porque a estas pessoas ainda não foi concedida essa dádiva, esse dom, essa comprovação, essa prova convincente de que a palavra é verdade, de que Cristo é Salvador e de que a sua obra ela é suficiente para a nossa salvação. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que quando nós olhamos, em especial, no Evangelho de João, a gente vê algumas ilustrações que João ele nos dá e que servem para nós entendermos esse conceito de fé que nos é colocado aqui em Hebreus. Ou seja, de nós nos voltarmos para Cristo, descansarmos nele, confiarmos nele e depositarmos toda a nossa convicção na salvação que ele, Cristo, adquiriu por cada um de nós. Então, quando nós olhamos o Evangelho de João, nós percebemos algumas figuras, algumas ilustrações que ele, João, nos dá, para que nós possamos entender na prática o que é confiar em Cristo, o que é ter fé salvadora na pessoa de Cristo. E quais são essas ilustrações? Eu queria que nós víssemos ligeiramente, pelo menos algumas delas, a partir de agora. Por exemplo, de acordo com o que nós temos no Evangelho de João, crer em Cristo, meus irmãos, crer em Cristo, meus amigos, é nós irmos a Cristo. Isso é que é fé. É você se voltar para Cristo, esquecer de si mesmo e ter somente seu caminho voltado para o Senhor. Foi isso que Cristo falou. Abram, por favor, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Fé em Cristo, crer em Cristo, é você ir a Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37.